Muito bem, o tempo passa e o tempo voa, esse é o último bloco do nosso programa, mas você vai continuar ligado e ligada aqui com a gente no canal Viver Brasil. Sabe por quê? Na sequência, a gente tem o Saúde e Bem-Estar, apresentado pelo meu querido Fernando Rocha. Não é? Se eu sou Elias Sunshine, Fernando Rocha Moonlight, tá bom? Beijo pra você, Fernando. E é um conceito de saúde que vai para além da questão do corpo, né, gente? O Saúde e Bem-Estar trata também da mente, da alma e é bem legal. Então, acompanhe. Aliás, todos os conteúdos do nosso canal Viver Brasil ficam à sua disposição no nosso YouTube, Canal Viver Brasil, né? YouTube Canal Viver Brasil, e agora no site também. Vai lá, www.canalviverbrasil.com.br. Sabe por quê? Porque você pode ter acesso a esses conteúdos na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser. Você não precisa ficar preso numa grade, né? Esse nome é pesado, né? Grade de programação. Não, é um conceito diferente de produção audiovisual e está na TV também, mas que você pode acessar a qualquer momento e montar a sua programação também, tá bom? Então, vá lá e confira os nossos conteúdos. Fique à vontade. Elvésio, vamos lá. Eu tentei forçar a barra aqui, né? Porque eu vi a história do Lodo, que é o seu filme que você está lançando, e eu fui lá atrás no Em Nome da Razão de Barbacena, que tem essa questão do sofrimento mental, dos loucos, como queiram, né? E aí, como é que é isso aí? Você estava querendo fazer uma ponte entre as duas? E existe essa ponte. Quer dizer, em 79 eu entrei no hospício de Barbacena, no manicômio lá de Barbacena, no Hospital Colônia de Barbacena. Né? Eu era estudante de psicologia. Eu estava estudando psicologia na PUC nessa época. Quando eu voltei para o Brasil, já fazendo cinema e tudo, eu resolvi estudar psicologia. Eu acho que eu tinha vivido assim, um momento de muita preocupação social, com uma coisa mais coletiva, e de repente eu quis mergulhar um pouco na coisa individual. E eu resolvi estudar psicologia, queria conhecer a psicanálise, queria ler, estudar Freud, e fui fazer psicologia para isso. Quando eu estava já quase me formando em psicologia, que foi em 79, plena ditadura, havia nesse momento um movimento internacional antimanicomial. Um movimento que nasceu principalmente na Itália. né? Principalmente na Itália, se espalhou pela Europa. O Franco Basaglia era a pessoa... Perfeito, a referência. A referência mundial era o Franco Basaglia. E o Basaglia vinha ao Brasil, etc. E havia uma pressão aqui, junto à Secretaria de Saúde, para que a gente visitasse o manicômio de Barbacena. Eu já estava participando como estudante de psicologia desse movimento antimanicomial, mas nunca tinha estado lá, nem tinha estado em nenhum manicômio. E a Secretaria permitiu que um grupo de pessoas fosse visitar. E eu fui nesse grupo. Eu fui nesse grupo a Barbacena. E as imagens que eu vi assim, me deixaram chocado. Eu tive a sensação que estava visitando um campo de concentração. Sabe? Porque quando você pensa assim, quando você lembra das imagens de um campo de concentração nazista, você vê aquelas pessoas esquálidas, com aqueles uniformes, gente jogada no chão. Né? Quando eu entrei em Barbacena, era isso que se via. Quer dizer, eu tenho a impressão que na época que eu fui, eram em torno de 5 mil internos lá, sabe, no Hospital Colônia, e aqueles pátios de mulheres, os pátios de homens, crianças, era uma tudo coisa misturado, assim, né, eu vi assim. Eu nunca mais esqueço as imagens que eu vi lá. E de uma coisa tão forte que eu às vezes me lembro dos cheiros. Aí é mais pesado. Cheiro de sofrimento, sabe? Cheiro de fezes, de urina. Do descaso, né? Cheiro de sofrimento das pessoas, sabe? Parece que aquilo te impregna, assim. Bom, e a gente filmou, eu filmei lá, eu fiz o Em Nome da Razão, que era um documentário de denúncia da instituição, né, do manicômio, do hospício. Né? Você conseguiu entrar com equipamento, filmar? Na primeira vez não, quer dizer, quando eu voltei para cá, que a gente foi nesse grupo de pessoas, havia essa abertura, tinha se aberto uma fresta naquilo, né? E eu falei, puxa vida, eu quero filmar essa situação. E propus à Secretaria de Saúde, na época a FEMIG, né, que controla os hospitais de Belo Horizonte, de Minas Gerais, perdão, e de filmar no Hospital Colônia de Barbacena. E eles toparam. Eu montei uma equipe de guerrilha, assim, sem lei de incentivo, com nossos recursos, nós juntamos entre nós assim, um grupo de 4, 5 pessoas. Caramba, hein? Montamos isso com equipamento muito simples na época, embora fosse uma câmera de cinema, mas não era a melhor que tinha, mas assim, era possível, não é? E fomos para lá e durante uma semana eu filmei tudo que eu quis filmar.
eles me permitiram filmar tudo. A Secretaria abriu essa porta, assim, realmente. Né? Sensacional isso, hein? Muito bacana, muito bacana. Plena ditadura, hein? Plena ditadura militar, que você tinha um controle, uma restrição a tudo isso, mas escapou pelo lado de ser um manicômio, uma questão de saúde mental, escapou e eu pude filmar. Entrou aí. Quando eu estava montando o filme, eu senti uma certa pressão de gente querendo assistir o filme, e eu não mostrei. A gente foi acelerando o processo, sentiu, porque ia acontecer. Na verdade, o filme terminou em 1980. Eu filmei em 79 e terminei em 80. Porque aí aceleramos a finalização dele, porque vinha o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que ia acontecer aqui em Minas, e onde vinha o Basaglia. Opa! Onde o Franco Basaglia vinha. E eu falei na época com o meu pessoal lá, gente, nós temos que passar esse filme nesse congresso. Pelo menos nesse congresso. Se passar nesse congresso, vai ser a forma dele ficar conhecido. Isso. Boa estratégia, hein? Terminamos o filme, passamos e exibimos o filme no congresso, e o Basaglia ficou assim, encantado com o filme no sentido da denúncia forte que ele fazia. O filme fazia, ele gostou muito do filme. Tinha na época até um cineasta italiano-brasileiro, Andrea Tonati, que estava acompanhando ele, que traduziu o filme para ele. O filme não tinha legendas em italiano, né? E o filme repercutiu muito. E a partir dali, ele começou a circular no Brasil todo. Começaram a me pedir cópias, ele era em 35mm, né? E a gente fez cópias em 16 para ele circular nas universidades. Aí estava passando no Rio, em São Paulo, aqui em Minas, no Sul. Foi para festivais fora do Brasil, ganhou prêmio e ficou impossível de censurar o filme. Ficou impossível. E colocou isso aí. Foi um instrumento, né, nessa luta antimanicomial poderoso. Poderoso porque ele te mostrava o mérito. Ele te mostrava o que estava acontecendo. Isso. Eu fiz um filme cru, direto, assim, porque a sensação que eu tinha foi que eu estava pulando aquele muro, o muro alto lá do hospício, roubando aquelas imagens e dizia assim, olha, sociedade, olha o que nós colocamos, o que a gente faz atrás desses muros. Sabe, em nome da razão, a gente coloca essas pessoas lá dentro nesse nível de sofrimento a que elas são submetidas. Não é um processo de cura, não é nada disso. É simplesmente de você colocar uma espécie de lixo humano dentro dessas paredes. Eu me lembro que o Fantástico, inclusive, a partir daí começou a fazer reportagens. O Hélio Costa, né? Mostraram várias imagens. O Nome da Razão foi muito. Continua, Elias, até hoje, ele continua sendo exibido sem parar. Sim. Eu fico impressionado com isso, até hoje. E choca até hoje. Choca até hoje. Toda hora eu recebo e-mails de pessoas pedindo para utilizar imagens, pedindo não sei o quê, pedindo para exibir o filme, me propor. Daqui a em maio eu vou fazer uma discussão no Ministério Público aqui. É mesmo? Sobre o Nome da Razão e sobre o tratamento da saúde mental. O tratamento público da saúde mental. Então vamos fazer o corte para o lodo. Vamos lá. Digamos que E nessa época, obviamente, eu me formei em psicologia, mas nunca exerci. Tá. Eu queria estudar psicologia. Num certo momento eu pensei de fazer clínica, mas continuei fazendo cinema. Praia. A gente agradece. Nessa eu continuei fazendo filmes, né? Assim, então, mas sempre me interessei muito pela coisa da psicologia. E alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar a fundo a obra do Rubião, obviamente eu já conhecia os contos clássicos dele, né? O Pirotécnico Zacarias, o Ex-Mágico e outros, né? E eu descobri um conto, uma pequena joia, que eu nunca tinha lido, assim, que era o Lodo, um conto de 8 páginas, e que eu fiquei encantado com o conto. A forma que ele mexia assim, com o inconsciente do personagem, assim, que era um personagem num certo sofrimento mental, né, que se sentindo deprimido e que resolve procurar um psiquiatra. É um homem comum, um funcionário de uma companhia de seguros, que tem uma rotina diária muito chata, de todo aquele trabalho, um trabalho aborrecido, etc. Ele resolve procurar um psiquiatra. O Dr. Pink, que é o psiquiatra. E ele vai a esse psiquiatra, o Manfredo, ele se chama Manfredo, esse personagem, e o Dr. Pink fala com ele, olha, você tem um lodaçal dentro de você. Sabe? E é preciso que a gente extrair esse lodo para fora. Gente. E começa a perguntar ao Manfredo do passado dele. Mas o Manfredo fala, mas eu quero saber do meu presente. Meu problema é agora. Eu vim aqui para ver se o senhor me dá um remédio, eu melhoro disso. O cara quer saber do passado dele, mas ele não quer falar do passado e ele abandona o tratamento. Ele larga e não volta mais, ele briga com o psiquiatra, não volta mais e começa a ter pesadelos terríveis com o psiquiatra. O psiquiatra aparece cortando ele, assim, cortando. O Dr. Pink. E ele começa, a vida dele começa assim, a virar um inferno. E o passado retorna de repente na vida dele de uma forma pesadíssima.
sabe? E aí a pessoa vai ter que ver o filme para entender isso. 8 páginas do conto. 8 páginas. O que nós percebemos, eu chamei para trabalhar comigo um roteirista que eu curto muito, que é o Baião, que é um roteirista carioca, que a gente já fez outras coisas juntos. O Baião trabalha muito para a Globo, é um roteirista que eu gosto muito. E nós percebemos que nessas 8 páginas tinham muitas camadas que permitiam a gente escavar coisas e desenvolver e puxar linhas, sabe assim, sabe, e desenvolver aquilo, igual uma massa que você pega assim, você vai espichando e cabia, e fizemos assim, criamos um roteiro muito bacana. É curioso porque as pessoas que conhecem o conto, eu queria convidar até todo mundo que está vendo, né? ler o conto. É um conto de 8 páginas que vale a pena ler para depois assistir o filme. Sem problema nenhum. ler. Não vai ter spoiler. É muito bom que leia. E aí, quer dizer assim, a gente fizemos esse roteiro, né? Eu achei que eu gostei muito do roteiro, falei, puxa, está a ponto de ser filmado. E eu filmei totalmente a história em Belo Horizonte. Foi um filme que eu quis fazê-lo aqui. Primeiro, o Murilo era um personagem belo-horizontino. Quer dizer, embora como o Murilo não nasceu aqui, mas o principal da vida dele, assim, ele viveu aqui, ele nasceu no sul de Minas e veio para cá. Mas foi aqui que ele criou o suplemento literário de do Minas Gerais. Isso. Na época em que o governo de Minas estimulava muito a cultura. Perfeito. O governo naquela época estimulava muito a cultura. Ele foi presidente da Rádio Confidência. Ele foi presidente da Rádio Confidência e criou o suplemento literário, que o que ele acolheu ali de jovens escritores. O suplemento literário ele não é mais publicado. Né? Infelizmente. E, quer dizer, então foi um celeiro ali de gente. E eu me lembro muito do Murilo circulando. Eu não conheci o Murilo pessoalmente. Sabe assim, porque não era do meu meio, quer dizer, eu já estava junto com o pessoal de cinema, mas via ele sempre com o pessoal da literatura, acompanhava o Murilo, lia as coisas dele, uma figuraça, né, o Rubião. E aí, quando eu descobri esse conto dele, então eu falei, puxa vida, eu quero filmar essa história em Belo Horizonte, e decidi filmar só com atores de Minas. Foi o primeiro filme que eu só fiz com atores de Minas Gerais. Trabalhei com vários atores do Grupo Galpão, sabe assim, e outros ótimos atores que não são do Galpão, mas que eram pessoas que já tinham trabalhado comigo em outras produções. E o fato de eu ter esses atores aqui me permitiu fazer um trabalho intenso antes das filmagens. Sabe, um trabalho de mesa, de ler o roteiro, de discutir, porque pelo fato de ser uma história que é absurda e realista ao mesmo tempo, né, porque essa literatura absurda... Um realismo fantástico. É um realismo fantástico que não tem muito a ver com Gabriel Garcia Marques, que é aquela coisa do maravilhoso. Isso. Ele tem mais a ver com Kafka. Boa. É muito mais kafkiano. Sabe? Que mais embaixo. O Garcia Marques tem aquela coisa de anjo que cai em galinheiro, que é aquela coisa maravilhosa. O do Rubião, não. O do Rubião, ele coloca o fantástico com muita naturalidade no cotidiano dos personagens. Isso me interessou muito, muito. Sabe? E aí, quer dizer, com esse elenco mineiro aqui, eu pude trabalhar para encontrar o tom certo de interpretação, porque é um tom muito delicado. O fato de você estar lidando com o absurdo, né, mas ao mesmo tempo é realista, sabe? Assim, esse limite é tênue. É uma coisa tênue. E aí depende muito do ator. E no filme, inclusive, assim, a fronteira entre o que é sonho e o que é realidade é tênue. Se perde, né? Se você passa de um para o outro, às vezes você não percebe que você saiu da realidade e foi para o sonho, ou que você voltou, e eu trabalhei dessa forma o filme. Eu acho que isso está bem exposto no filme. Então, quer dizer, foi muito bom ter feito assim, totalmente em Minas, e eu rodei aqui com uma equipe que já fez comigo outros filmes, como a Simone Matos na produção, o Lauro Escorel na fotografia, o Adrian Cooper, que é meu diretor de arte, o montador, que é o Mair Tavares, uma equipe assim que essas afinidades funcionam muito, quer dizer, a gente já sabe como a gente trabalha junto e o que a gente quer. Isso faz o filme andar muito rápido. Porque cinema é uma arte muito cara, né, Elisa? É uma arte cara, porque envolve muita gente, equipamento. Então, você não pode perder tempo. Você tem que saber muito bem aquilo que você quer, para num set você obter, fazer aquilo realmente. Ser muito objetivo, sabe? Quanto tempo que você trabalhou? Nós filmamos em 4 semanas e meia. 4 semanas e meia. Isso, vou te dizer, antes, a gente fazia filme em 8, 10 semanas. Atualmente, quer dizer, você tem que fazer muito rápido, porque os custos estão muito altos. E isso exige de você uma preparação muito intensa. Você prepara muito mais do que o seu tempo de rodagem. Quer dizer, você vai filmar 5 semanas, vamos dizendo que agora que é o certo padrão daqui do Brasil,
Mas para você filmar durante 5 semanas, você prepara em 30 semanas. Sim, sim. Que aí você prepara tudo, de fato, para quando você chegar na hora de rodar, que aí quando você tem a equipe inteira, que você tem equipamentos alugados e tudo isso é muito caro, você tem um taxímetro ali rodando, você tem que ser rápido. Isso as pessoas não percebem, né? É uma economia criativa que gira a economia. Que tem que fazer. Não, o cinema emprega muita gente, né? A verdade é que num filme, quer dizer, dependendo do tamanho do filme, você pode ter 500, 1000 pessoas envolvidas na produção do filme, dos figurantes, dos técnicos, dos ajudantes, dos assistentes, do elenco, sabe, em todas as fases de produção. Então, o cinema, entre todas as artes, é a mais coletiva de todas elas. Porque você fazer um filme envolve uma quantidade de técnicos, de atores, sabe, muito grande. Então, quando você investe num filme, você está investindo na cidade, na região, no lugar, porque você faz movimentar a economia. E tem depois a divulgação do filme, obviamente, a exibição. O lançamento, a exibição do filme, que aí você está, digamos, cumprindo o papel cultural, que é a proposta do filme, de você ter um produto que vai para as telas. Né? Mas tem gente trabalhando ali também, né? Sempre, na sala né? de Aí cinema, você tem o exibidor, você tem o distribuidor, isso. Não é? E o filme não vai parar só na sala de cinema, É. ele vai para a televisão, ele vai para o streaming, né? Então, quer dizer, ele tem uma vida longa, ele vai para as escolas, ele vai para muitos lugares. Né? Muito legal. Vamos voltar aqui rapidinho, você falou de Uma Onda no Ar, né? Qual que é o mérito, né, desse filme? Eu acho que o foco central de Uma Onda era a questão da liberdade dos meios de comunicação. Sabe assim, e no caso do rádio, né? No caso das rádios, porque quando eu filmei Uma Onda no Ar, as rádios comunitárias sempre sofreram uma repressão muito grande. Sim. Não é? Quer dizer, assim, tinham vários... E no caso da Rádio Favela, que eu ouvia no rádio do meu carro, eu adorava ouvir eles, que eles sempre foram muito criativos. Sim. Né? E com uma linguagem muito própria, diferente das rádios comerciais, né? Assim, muito engraçada e tal. E eu me interessei para conhecer as histórias deles, fui até lá, subi o morro, fui lá conversar com o Bisael na época, conversamos muito, e eu percebi que ali dava um filme, sabe assim, dava um filme bacana. E o filme também provocou uma discussão muito grande a respeito disso, de por que eram proibidas. E uma coisa que o Misael dizia que era mentira, dizer que a rádio interfere na comunicação entre os aviões, etc., que isso era mentira, que não interferia, que na verdade eram as emissoras tentando cercar, impedir o crescimento dessas rádios. Da comunicação, né, assim, comunitária, né? Popular, né? Assim, a Rádio Favela, eles eram um grupo de jovens que criaram a rádio aqui no aglomerado da Serra. Né? Isso. E eu quis contar essa história para o mundo, e foi o meu filme que mais circulou no mundo, foi Uma Onda no Ar. É muito legal. E ajudou também a Rádio Favela a conseguir um canal educativo. Acelerou. De rádio. Isso, acelerou o processo. Acelerou a legalização da Rádio Muito Favela. importante. E de outras rádios pelo Brasil. Também, ajudou muito. Então, assim, acho que aí aí eu vou falar como pessoa do rádio que gosta, muito obrigado, em nome do rádio. E do rádio diferente também. Eu acho que aí, sabe, Elisa, é o papel social que o cinema pode cumprir também. Eu fico sempre pensando assim, o cinema nasceu nos parques de diversão, como assim, uma novidade, aquela coisa do movimento, das imagens que se vestiam. E no início, depois ele absorveu coisas do teatro, da literatura, mas sempre ligado a isso. Mas de repente ele começou também a produzir outras coisas além do entretenimento. Muito. Não é assim, os próprios documentários, assim, e filmes reflexivos, não é? Então é aí que o cinema cumpre esse papel que é muito importante também. Eu acho que você nunca pode deixar de lembrar que o cinema nasce como entretenimento. E quem vai a uma sala de cinema, ele quer se divertir. Nós, por exemplo, agora estamos com o Lodo, né? Quer dizer, o Lodo nós vamos lançar nas salas de cinema no dia 13 de abril. Tá. Ele entra na sala de cinema de várias capitais brasileiras, e aqui em Belo Horizonte ele entra em várias salas, entra nas salas do Ponteio, do Boulevard, do Shopping Cidade, no Belas Artes, em Contagem, em Betim, em várias salas onde ele vai entrar. E o objetivo dele, de fato, é entreter. Agora, entreter com uma história que provoca até... A gente tem brincado, né? Assim como o filme chama-se O Lodo. A gente tem um slogan que a gente tem dito assim, todo mundo tem um lodo dentro de si. Qual é o seu? Fantástico. Eu lembro que a gente teve uma exibição presencial só até hoje, que foi em Tiradentes. Em Tiradentes, uma sala com umas 800 pessoas, lotada. E eu lembro que de noite depois, aí me contaram que nos bares as pessoas ficavam brincando qual é o seu lodo. Qual é o seu lodo? Ele dizia, você tem que pensar qual é o seu. Tem que assistir o filme para pensar qual é o seu lodo. Eu vejo por que a primeira semana é fundamental para um filme em cartaz no cinema.
Como é que é isso aí? Porque a disputa pelo espaço nos cinemas é muito grande, né? Como eu comentei antes, assim, você tem primeiras produções norte-americanas que ocupam os blockbusters, que ocupam a maior parte das salas. Você tem também que ter um lugar para produção para as produções brasileiras, para produções europeias, outros filmes independentes que chegam do mundo todo. Então, você ter um espaço aí depende muito da performance do filme. Isso. Sabe assim? Então, é importante que nos primeiros dias, para o filme poder continuar em cartaz. Porque se ninguém vai assistir na primeira semana, quer dizer, o exibidor, o dono da sala, já fala, puxa, esse filme não está me dando prejuízo. Uhum. E, obviamente, o filme tem que levar pessoas à sala. E a gente está fazendo um esforço agora, sabe, Elias, porque eu sinto que houve uma mudança de hábito no Brasil muito grande, no mundo todo, provocado pela pandemia. Quando as salas fecharam, por causa da pandemia, as pessoas tiveram que recorrer muito ao streaming, né, ver filmes na Netflix, na Amazon, etc. E esse hábito ficou muito forte. Uhum. Né? É claro que isso tirou muitas pessoas das salas, perdeu-se esse hábito. É claro que tem muita gente que continua indo, né, e estão voltando de a pouco, mas não na intensidade que iam antes. A gente está estimulando isso muito, que as pessoas voltem às salas de cinema, porque a experiência coletiva de ver um filme numa tela grande, em que você só vê aquilo, você não está preocupado com outra coisa, embora hoje tem muita gente que mexa no celular dentro da sala de cinema, o que me incomoda muito, ver uma luzinha acesa. Mas assim, a gente está tentando muito que as pessoas voltem a essa experiência que é de compartilhar o filme com outras pessoas. Por exemplo, uma comédia em que você vê sozinho é uma coisa. Quando você vê com muita gente, e se uma pessoa dá uma gargalhada gostosa, aquilo contagia, e a sala funciona. O filme de terror também tem muito a ver com isso, sabe? Isso. O Lodo, inclusive, tem o Lodo é um misto meio de comédia e de terror. Isso. Ele tem das duas, sabe? Tem de um terror mais sombrio, assim, sabe? De um humor mais sombrio também. E mistura essas coisas, sabe? Assim, para isso coletivamente ganha muita força. Coletivamente funciona, quer dizer, é muito bacana. É claro que você pode ver sozinho, pode curtir muito na sua casa, mas a experiência da sala de cinema é muito bacana, né? Você vai na sala de cinema ver os seus filmes? Você fica meio sem graça, assim? Eu não fico revendo muito minhas coisas, não, porque eu sempre fico querendo mudar, e já não dá para mudar mais, sabe assim? Então eu vejo, depois eu paro de assistir, porque aí eu falo, puxa, ele podia ter feito isso de forma diferente. Imagino. Sabe assim, é um sofrimento você fazer isso, porque você fala, agora não dá mais para mudar, já está feito, né? Mas você fica curioso, assim, o Lodo, por exemplo, vai estrear. Eu fico curioso de ver que a plateia reage. Eu acho assim, você pede às pessoas essa sessão lá em Tiradentes, que foi a única que houve, eu assisti. Você assistiu? E foi muito legal assistir. Então, eu ouvi várias opiniões, ouvi assim, sem que me identificasse, mas ouvindo assim, comentários de quem estava ali perto, sabe? E foi muito estimulante essa sessão, sabe? A gente está chegando no final do programa. Mas antes de chegar ao final do programa, eu preciso te agradecer por um posicionamento seu muito correto e muito educativo, inclusive, de devolver o dinheiro de uma produção, né, mediante você não concordar com determinadas coisas e falar, olha, está aqui de volta. Então, queria que você rapidamente falasse isso para a gente. Assim. Eu acho que houve num certo momento assim que essa política bolsonarista de cultura, que infelizmente se implantou aqui em Minas Gerais também, em que você passava a ver o artista como alguém que desvia recursos, alguém que tem que ser fiscalizado. E a gente está muito acostumado a prestar contas, sempre. E todos os produtos todos os recursos que nós recebemos, nós aplicamos nos filmes e muito mais além do que nós recebemos. Isso, sabe? Eu já fiz filmes com recursos nossos, recursos que você tira do bolso, pela vontade, o prazer que você tem e a confiança que você tem naquele projeto. E o que aconteceu dessa vez foi que a gente começou a sofrer uma série de questões em que parecia que não queriam estimular o filme. E aí chega um ponto em que você vai ter que ficar respondendo isso todo o tempo, em que parece que de fato não tem interesse em fomentar, e você tem como parceiro alguém que não quer te fomentar. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Quer dizer, eu tenho que o tempo inteiro ficar me explicando, a gente perdendo tempo, o tempo que a gente devia estar dedicando a fazer um bom filme, tem que responder questões assim como se você fosse... coisas tão absurdas que você tinha, por exemplo, assim, vou citar só uma pequena coisa, numa das coisas que vinham. No filme você tinha uma série de personagens e um personagem era um advogado, então estava lá advogado.
E, ao mesmo tempo, na produção, você tem a presença do advogado que cuida do aspecto jurídico. Uma das questões que veio é por que tinham 2 advogados. Sabe, sendo que um era personagem do filme e o outro era o cara que te prestava contas. Então, só para você ter um pequeno exemplo assim, de como é que vinha, que chegou num certo ponto assim, que mexe com a sua dignidade. Sabe, mexe na sua dignidade. Assim. Todos os filmes que nós fizemos, nós utilizamos os recursos da forma mais honesta e mais limpa possível. Todas as prestações de contas feitas, etc. Então, nunca tivemos nenhum problema desse tipo. E, de repente, você tinha essa coisa permanente de questionamentos assim, sabe? Que numa política assim, que a gente chamou da política cultural bolsonovista, sabe? Que estava assim, pegando coisas do governo federal e aplicando aqui, nesse comportamento. O artista é sempre uma pessoa suspeita. Sabe, não é isso, não. Ao contrário. Sabe, o artista é alguém que ajuda a abrir espíritos, abrir corações, abrir mentes. Para isso é que serve a arte. Bom, muito bom. E vindo de você foi muito importante. Viu? Parabéns. Tá? Obrigado. Elvésio, valeu demais, né? Como é que é? Você está nas redes sociais, né? Estamos trabalhando nas redes sociais, que é o principal lugar de divulgação agora, né? Nós estamos com o Instagram do filme que chama o Lodo.filme. Vale a pena entrar lá porque tem sempre histórias que nós estamos contando do filme, de bastidores, elenco, pequenas cenas, algumas cenas, trechos do filme, sabe? Assim, Boa. Um aperitivo. Está um perfil muito bacana no Instagram. E tem da empresa também, né? Tem da Quimera Filmes também. Estamos repercutindo coisas, num diálogo entre os 2 perfis, inclusive, assim, sabe? E recebendo, interagindo muito com as pessoas. Né? O que é bacana das redes, né, Elias? Essa interação que você provoca. Não é? Então, nós estamos bem animados, sabe assim, achando que o filme vai ter um caminho bacana, vai ser bem recebido pelas pessoas. Muito bem. Você está muito bem, viu? Muito bem, vejo que você está feliz e tal, isso é importante. E muito obrigado pela participação. Foi um prazer, Elias. Nós nos conhecemos há vários anos, já trabalhamos juntos e eu admiro muito a forma com que você se relaciona através do rádio e agora aqui também, né, no audiovisual. Tamo junto. Vamos dedicar esse papo ao nosso querido Flávio Henrique, tá bom? Boa lembrança. Ótimo, valeu demais. Gente, conhecemos um pouco mais da nossa identidade, né? E por que o cinema é tão importante, tanto em termos de identidade cultural, mas também em termos de economia. E aí o que eu peço é mais atenção e mais carinho com o nosso cinema, porque é um carinho e atenção com nós mesmos. Combinado? Beijo para quem quer de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei. Valeu, mestre. Muito bom.